Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje com mais um resumo, dessa vez falando sobre Antiguidade Oriental. Se nós formos considerar aí toda a história antiga, né, naquela famosa linha do tempo, é, a datação seria da invenção da escrita, mais ou menos 4000 a.C., até o século V, até o ano 476, mais precisamente, que é o ano da queda do Império Romano. A história da antiguidade, para fins didáticos e também por questões culturais, ela é dividida em antiguidade oriental e antiguidade ocidental. A antiguidade oriental diz respeito às primeiras civilizações que teriam surgido na humanidade, e essas são as chamadas civilizações do crescente fértil. A outra parte da história antiga ou da antiguidade seria a antiguidade ocidental ou antiguidade clássica, que envolve o estudo das civilizações da Grécia Antiga e da Roma Antiga. Hoje nós vamos nos atentar um pouco aí nessa pequena aula de revisão sobre a antiguidade oriental. Né? O que seria então o conceito de crescente fértil que eu estava falando agora há pouco? O crescente fértil, se você depois pesquisar na internet ou em qualquer livro de história, você vai ver que precisa de um exercício mental para criar ali uma lua crescente, né, abarcando essas sociedades da antiguidade. Então podemos fazer uma definição usando aí os países atuais que ocupam ali a região. Então seria uma faixa de terra que começaria ali no norte da África, né, onde você tem o Egito, passando então por Palestina, por Israel, pelo Líbano, até chegar ao Irã e ao Iraque. Né? Então, essas regiões que eu comentei formariam ali a grande região do crescente fértil, né? Abarcando ali boa parte do que hoje nós chamamos de Oriente Médio e que por muito tempo foi chamado de Oriente Próximo. Então, a Antiguidade Oriental também diz respeito a essas chamadas civilizações do Oriente Próximo. Então, civilizações do Oriente Próximo, Antiguidade Oriental, crescente fértil, diz respeito aí ao mesmo conceito, precisamente. Né? Então, foram civilizações que surgiram à margem dos rios e que se mostraram dependentes economicamente desses rios. Então, elas surgiram devido a esses rios, se desenvolveram e se mantiveram graças aos regimes dos rios. Por isso que elas são também chamadas de sociedades hidráulicas ou civilizações teocráticas de regadio. Tá? Nessas sociedades, de forma geral, você tem governos teocráticos, ou seja, governos profundamente ligados à religião. Tá? Em algumas delas, inclusive, o próprio governante, um rei, vamos dizer assim, exigia que fosse adorado como se fosse ele próprio um deus. Né? Ou esses deuses, ou esses reis, governantes, eram representantes de Deus, ou às vezes eles eram o próprio Deus a ser adorado. Bem, quais foram essas civilizações da Antiguidade Oriental? Egito, Mesopotâmia, Israel, tá? Na verdade vamos tratar aí como hebreus, porque não abarca só o reino de Israel, a Fenícia e a Pérsia. Breves comentários sobre cada um desses povos, lembrando que é apenas uma revisão. O Egito, que fica ali no norte da África, muita gente até hoje, né? Às vezes eu dar aula sobre o Egito, a pessoa se assusta de saber que o Egito ficava na África, né? Então, o Egito com a política teocrática, né, com a questão lá do faraó, com uma economia agropastoril totalmente dependente ali do regime de cheias do rio Nilo, tá? Com uma religião antropozoomórfica, né, com deuses com forma animal e humana ao mesmo tempo. Tá? Algumas coisas, a Mesopotâmia, né, que o próprio nome já diz, a região entre rios, então hoje ali o atual Iraque, nasceu aí a civilização que não era um estado, mas era então uma região que abarcou diversos povos, né, sumérios, acádios, hititas, enfim, vários povos aí, assírios, tá, babilônios. Então, a região entre rios, entre os rios Tigre e Eufrates.
Interessante que essas civilizações, tanto a do Egito como a da Mesopotâmia, e também os fenícios, em certa semelhança, até os persas, são sociedades realmente estamentais, né? Ou seja, onde a posição social é determinada pelo nascimento da pessoa. Tá? Então, em relação aos hebreus, é que você não vai ver tanto isso, né? O povo hebreu, que deu origem aí ao povo de Israel, que hoje é o chamado povo judeu, tem como novidade ser uma religião monoteísta, enquanto todos os outros povos do Egito, da Mesopotâmia, ou mesmo fenícios e persas eram politeístas. Então, a sociedade ali dos hebreus tem essa característica de ser ligada a uma religião monoteísta, e a grande fonte histórica que nós temos para o conhecimento da vida do povo hebreu é exatamente o Antigo Testamento bíblico. Em relação aos fenícios, né, onde hoje seria o Líbano, a Fenícia também, na verdade, era um conjunto de cidades-estados, né, cidades teocráticas, cada cidade tinha um deus protetor nessa religiosidade deles. A gente destaca aí que os fenícios são grandes comerciantes, né, fundaram aí cidades-estado que eram mercantis, né, então eram grandes comerciantes, grandes navegadores, e legaram aí para nós o alfabeto fonético, que mais tarde foi melhorado pelos gregos. E sobre os persas, né, seria onde hoje é o Irã, eu vou destacar aqui a questão da religiosidade deles, que é uma religião dualista, né? Eles tinham aquela crença em duas forças, o bem seria Hormuz, o mal Arimã, tem a questão lá dos Zoroastros, Zaratustra, tá? Então você pode aí depois aprofundar e buscar conhecer um pouco mais sobre esses 5 povos, tá? Egípcios, mesopotâmicos, hebreus, fenícios e persas. Essa é uma introdução aí à antiguidade oriental. Aproveite para curtir, compartilhar, deixe sua inscrição aí, ative o sininho para que você não perca nenhum vídeo do nosso canal História Super Sincera. Valeu, até a próxima!